colocar aqui do lado é o tema do bônus desse mês de setembro lá dentro do clube, mas calma que nesse vídeo aqui o que eu vou ensinar, na verdade, é essa bolsa bicolor. Primeiro, eu vou explicar o porquê que essa bolsa é assim. No mês passado, em agosto, o tema lá no nosso clube era bolsa japonesa. E pesquisando ali as referências, veio a ideia de trazer não só o formato ali da bolsa japonesa, mas também essa combinação de cores, trazendo uma técnica que a gente pudesse criar uma estampa de duas cores e aí juntar, fazendo assim, ó, duas alças, uma de cada cor, e depois a gente descer para o corpo aqui da bolsa, trazendo essa estampa em xadrez. Nessa bolsa eu quis trazer uma trama bem fechadinha, para não ficar assim espaços, então por isso que eu escolhi utilizar esse nó. E a ideia da estampa xadrez foi justamente ensinar uma técnica diferente de combinação ali, de trocas de cor dentro do macramê, que geralmente a gente vê essa troca acontecendo assim só na vertical, né, onde a gente posiciona ali os fios de diferentes cores, já no começo da peça, e vai só seguindo o caminho normal ali dos nós. Mas nessa peça, para trazer a estampa xadrez, eu mudei um pouco a combinação ali, a forma usual de utilizar o nó duplo, para a gente criar essa estampa e ter essa troca de cor não só na vertical, mas acontecendo na horizontal também. Na apostila do curso dessa peça, eu até comentei que o maior desafio aqui nela foi calcular os fios, porque para quem já faz macramê sabe que a gente tem que calcular ali os fios tudo certinho e depende muito do caminho de cada um. Então, quando a gente tem essas duas alças aqui de cores diferentes, depois a gente desce para esse mesclado, tem todo um pensamento ali para o gasto de cada fio, que cada cor vai ser diferente. Mas quando você entrar lá dentro do curso, na apostila, já tá tudo mastigadinho e calculado para vocês, então vocês não precisam se preocupar com isso. Quem perdeu o bônus dessa bolsa porque não estava inscrita no clube mês passado, o curso avulso dela vai abrir agora dia 15 e 16 de setembro lá no site, onde vai acontecer a oferta relâmpago, que são esses 2 dias para você poder se inscrever no curso avulso dessa bolsa, pegar o bônus também da apostila e ter o acesso vitalício a essa aula. Agora, se você não fizer questão do acesso vitalício e nem do bônus da apostila, mas quiser aprender essa peça, você pode assistir todo o passo a passo dela em vídeo, que fica sempre disponível lá no clube para todos os membros. E se lá dentro você quiser adquirir a apostila para poder ter salva com você também, você vai poder adquirir ela lá dentro do clube. Agora, por que eu tô falando dessa bolsa aqui xadrez nesse vídeo onde eu vou ensinar outra bolsa? Eu tô contando tudo isso porque, na verdade, essa bolsa aqui, essa trama, ela era o projeto inicial dessa outra bolsa. Então, antes de produzir aqui o curso da bolsa xadrez, eu tava testando essa trama com essa troca de cor, utilizando aqui esse nó. Eu acabei desistindo de utilizar ele porque ele deixa a trama mais aberta e não era o que eu queria. Eu queria realmente essa estampa aqui bem certinha, criando esse desenho em xadrez, e aqui a gente já tem uma troca de cor mais simples que acontece ali na vertical mesmo. Tanto que o cálculo dessa peça aqui é bem mais simples, vocês vão ver que eu utilizei todos os fios da bolsa com o mesmo comprimento. E esse formato diferente aqui na parte de cima, ele só veio nascer ali no meio do vídeo porque eu não tinha certeza se ele ia dar certo. E aí pra frente, quando eu estiver fazendo, eu vou explicar o porquê que eu decidi colocar esse formato, mas quem quiser seguir aí todo o tutorial fazendo ela retinha como uma bolsa normal, também dá pra fazer. Mas outro motivo que eu desisti também de utilizar essa trama aqui no projeto do mês passado lá no clube, foi porque eu já ensinei essa trama, esse nó aqui várias vezes dentro do clube. Tem ele ensinado de diferentes formas lá dentro da biblioteca de nós, e eu também já utilizei esse nó aqui em várias outras peças. Então, para não fazer mais do mesmo, eu acabei criando essa outra aqui pra gente aprender uma técnica diferente, uma trama diferente. Mas agora chega de falar, bora aprender essa bolsa aqui. Nessa bolsa que a gente vai fazer, eu escolhi utilizar aqui o cordão duplo de 3 milímetros da Borro Cordões, que é uma parceira do clube. Ela me enviou essa cor nova aqui, que é o areia. Eu vou combinar ela junto com o preto para seguir ali na mesma onda, mais ou menos do preto e branco da bolsa xadrez, mas eu vou utilizar um tipo de fio diferente. Na bolsa xadrez aqui, eu usei o cordão agulhado de algodão, também do site da Borro Cordões, que é um fio levíssimo, super gostoso de trabalhar. E quem pegar a oferta relâmpago do curso avulso dessa bolsa, ou tiver no clube, vai ter o cupom de desconto nesse cordão agulhado para usar até dia 30 de setembro. Coloquei aqui os dois cordões juntos para vocês verem a diferença. Esse daqui é o agulhado e esse daqui é o cordão duplo de 3 milímetros. Quem quiser fazer a bolsa desse vídeo com o cordão agulhado para aproveitar o cupom, também pode fazer e seguir as mesmas medidas. Agora, para esse projeto, eu vou utilizar aqui o cordão duplo e vou pegar aqui um rolo de cada cor, mas se você quiser fazer a peça toda em uma cor, um rolo só já é suficiente. Vou começar então cortando os fios. Eu vou cortar um número par
De acordo com a largura ali que eu quero da minha peça, eu vou cortar o mesmo número de fios de uma cor e aqui de outra também. Na hora de cortar esse fio, coloco a fita crepe ali na pontinha para evitar que ele desfie e eu vou cortar fios com 2,30 metros. Então eu meço geralmente metade do comprimento que eu preciso, então eu cheguei ali em 1,15 m, dobro esse fio ao meio e corto quando eu tiver outra ponta ali com 1,15 m para totalizar então 2,30 metros. Naquela medida de 2,30 m eu coloco de novo a fita crepe e depois corto o primeiro fio para seguir cortando o restante. Para começar, eu vou cortando 8 fios de cada cor. Então, já cortei aqui 8 na cor preta. Vou seguir cortando o restante na cor areia. Com os fios cortados, eu vou apoiar cada um deles aqui sobre um suporte para poder começar a minha peça. Então, estou utilizando aqui uma cavilha de pinos, mas você pode utilizar aí uma varetinha, um cabo de vassoura, qualquer coisa, ou você pode fazer em cima da mesa mesmo, sem precisar apoiar aqui no suporte. Eu vou começar posicionando grupos de 4 fios de cada cor. Então, aqui já posicionei 4 fios no areia, 4 fios aqui no preto, vou posicionar mais 4 no areia. Para isso, eu vou pegar as 4 pontas aqui dos 4 fios, vou juntar elas, ó, deixando aqui com o mesmo comprimento. Vou segurar aqui elas juntinhas e vou posicionar, ó, passando aqui por cima do meu suporte. Eu vou puxar até com que essas 4 pontas aqui da frente fiquem com o mesmo comprimento daquelas lá de trás. Igualei aqui as 4 pontas da frente e as de trás. Deixei, então, o centro aqui de cada fio apoiado nessa parte de cima aqui do meu suporte. Agora eu vou posicionar mais 4 fios no preto. E depois eu vou passar uma fita aqui por cima, só para eu segurar os fios e eles não saírem aqui do lugar. Nem preciso cortar essa fita, tá? Posso deixar aqui, que depois eu vou adicionando mais fios para esse lado. E com esses 4 grupos aqui, eu já posso começar a minha trama para iniciar a minha bolsa. Para começar o nó, eu vou pegar aqui a primeira e a 4ª ponta de um dos grupos e vou cruzar essas duas atrás dessas duas do meio aqui. Então, a primeira e a 4ª cruzam, fazendo um X, ó. Jogo uma aqui para a direita e a outra lá para a esquerda. Depois eu vou repetir de novo, ali com o fio na cor areia, que fica mais fácil de enxergar. Mas depois que eu cruzei essas 2 pontas aqui do canto lá atrás, eu vou pegar essas 2 aqui do meio e vou fazer uma volta, ó. Vou jogar elas lá atrás das 2 que cruzaram e vou puxar essas 2 pontas aqui por dentro, ó, pelo meio. Então, com a primeira e a 4ª ponta, eu fiz ali, ó, um X. Depois, com as 2 do meio, eu fiz uma volta. Joguei elas, indo, ó, lá por trás e saindo aqui por dentro. Aperto, puxo as 2 pontas que fizeram X para o lado e as 2 pontas que fizeram a volta, eu puxo aqui para baixo. Vou repetir o mesmo, utilizando aqui as 4 pontas dos próximos grupos. Com essa cor vai ficar mais fácil de ver. Então, eu pego a primeira e a 4ª ponta, faço um X, ó, cruzando ali atrás dessas 2. Então, criei aqui esse X. Agora, eu pego essas 2 e eu vou jogar elas, ó. Elas estão vindo aqui por cima do X. Eu vou jogar elas fazendo a volta lá por trás e elas vão sair aqui, ó, pelo meio. Então, jogo as 2 lá atrás e puxo elas aqui, ó, pelo centro. Puxo as 2 pelo meio. E aperto aqui, ó, puxando as 2 que fizeram X para o lado e as 2 do meio vou segurando aqui para baixo. Beleza, isso daqui é um nó queda infinita ao avesso. A gente vai seguir repetindo aqui com os outros grupos, fazendo a mesma coisa. Completei aqui os 4 nós com os 4 grupos, agora a gente vai descer para a próxima fileira, fazendo os nozinhos só aqui, ó. No meio, a gente vai criar 3 nós, um aqui, entre cada grupo, para depois a gente adicionar mais fios aqui para o lado e crescendo a peça na largura que a gente quer. Então, para essa próxima fileira, eu pulo as 2 primeiras pontas aqui desse grupo,
Pego as próximas duas, mais as duas primeiras desse segundo grupo. Tenho sempre 4 pontas aqui na minha mão. E agora eu vou pegar a ponta que fez a volta, ó, que tá saindo aqui por dentro, para fazer o X por trás dessas outras duas pontas. Então, agora a primeira e a quarta, que são as pontas que saíram aqui por dentro do nó, pelo meio. Eu vou fazer um X lá atrás. E com essas duas pontas aqui do meio, eu vou repetir a mesma coisa, vou jogar elas lá atrás do X e vou puxar elas aqui por dentro. Puxei, ajusto o nó, puxando as pontas que fizeram X para o lado e ajusto até ficar mais pertinho aqui, ó, desse nó de cima. Então, completei o primeiro nó da segunda fileira, ele vai ficando assim com 2 cores. Agora eu vou para o lado, faço a mesma coisa, pego os próximos 2 fios desse grupo e os 2 primeiros desse terceiro grupo, pego a ponta, ó, que saiu aqui por dentro do nó para fazer o X. Então, ela vai lá atrás, essa daqui também saiu por dentro do nó, vai lá atrás. Fiz aqui o X com essas duas pontas, agora as duas que estão no meio fazem a volta. Puxo aqui por dentro. E depois aperto. Fiz o segundo nó aqui dessa fileira. Repara que a cor areia, ela continua virada para onde está vindo a cor areia do nó completo aqui de cima. Então, esse daqui eu tinha as 4 pontas na cor areia. Quando eu vou para a próxima fileira alternada, a cor areia segue esse alinhamento aqui também. Fica virado aqui para esse nozinho. Vou fazer agora o terceiro e último nó que eu vou fazer nessa fileira por enquanto. Completei a segunda fileira, sobraram as 2 últimas pontas desse grupo aqui também. E agora, antes de continuar, eu vou adicionar mais fios aqui até chegar na largura que eu quero. Adicionei mais 8 fios aqui no preto e coloquei mais 12 fios aqui na cor areia. Com cada novo grupo aqui de 4 pontas, eu faço a mesma coisa, lanço aqui deixando as pontas com o mesmo comprimento, para frente e para trás, e faço aqui o primeiro nó, utilizando as 4 pontas de uma cor só. Com essa quantidade de fios, eu fiquei aqui com mais ou menos 24 centímetros de largura, e eu decidi colocar um nó a mais na cor areia, para eu poder então fazer a alça com o preto, que vai acabar sobrando mais. Então, no total, utilizei 20 fios na cor areia e 16 fios na cor preta. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. Produzi os primeiros nós e agora eu vou continuar aqui fechando essa segunda fileira. Eu já havia feito aqueles 3 primeiros nós, então pego as 2 pontas que sobraram aqui desse nó preto, mais as 2 pontas do novo nó que eu adicionei aqui na esquerda. Cruzo a primeira e a quarta ponta aqui do grupo, jogo as 2 do meio lá atrás, faço a volta puxando pelo meio e vou repetindo ali com o restante dos novos fios. Completei aqui a segunda fileira, ficou sobrando também as 2 primeiras pontas desse lado esquerdo e as 2 primeiras lá do lado direito. Agora a gente vai começar a fechar ao redor aqui da peça, a gente vai começar a fazer os nós lá atrás também. Para isso, eu vou tirar essa fita aqui de cima e vou virar a minha peça para fazer os mesmos nós aqui no lado de trás. Aqui no outro lado eu tenho então aquela segunda fileira aqui na parte de cima e tenho a primeira aqui na parte de baixo. Agora eu vou completar a segunda fileira para esse lado de cá, pulo as 2 primeiras pontas, pego as próximas 4, com a primeira e a quarta eu faço o X lá atrás e com as 2 do meio faço aqui a volta para eu iniciar essa segunda fileira.
Vou repetindo o mesmo com os outros fios até sobrar só 2 pontas lá no outro lado. E eu vou formando aqui esse desenho de cima de forma espelhada. Completei a segunda fileira para esse lado de cá, eu substituí aqui o meu suporte, o meu bastão, por um mais fino para a gente começar a fechar a lateral. Aqui eu vou posicionar a minha peça deixando aquela primeira fileira aqui no meio do meu suporte, então jogando a peça lá para cima. Agora aqui na lateral, lembra que sobraram 2 pontas no canto, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Eu vou pegar essas 2 pontas de cada lado. Vou ter, então, essas 4 pontas aqui na minha mão, abraçando, ó, o meu suporte. E com essas 4 pontas, eu vou fazer aqui o mesmo nó. Cruzo a primeira e a quarta, jogo as 2 do meio lá atrás, abraço aqui, puxo e aperto. Na hora de apertar, o meu suporte, ele vai ficar aqui dentro do nó. Por isso que eu troquei por um mais fino, para não deixar esse espaço aqui muito grande. Depois, quando eu finalizar aqui as fileiras até chegar na altura que eu quero, eu vou retirar esse suporte de dentro. Então, essa mesma coisa que eu fiz aqui, esse nozinho nesse lado, eu vou produzir aqui no outro canto também. Esse nozinho aqui do canto, ele vai completar essa segunda fileira e depois a gente vai iniciar, então, a terceira, dando toda a volta na peça. Então, eu já posso pegar as 2 pontas do canto desse nozinho aqui lateral, então, as 2 últimas pontas, junto com as 2 primeiras pontas aqui do próximo nó, faço a mesma coisa, cruzo a primeira e a quarta ponta lá atrás, jogo as 2 do meio fazendo a volta, aperto e inicio aqui a terceira fileira. Eu vou fazer isso ao redor de toda a peça, eu vou usar todas as pontas, fazendo aqui na parte da frente e também na parte de trás. E nessa próxima fileira, para a gente poder ter uma troca de cor como se fosse o xadrez também, eu vou observar aqui no uso dos fios para eu ir intercalando. Então, se nesse nozinho aqui de cima eu fiz um nó predominantemente preto, nesse daqui eu vou fazer no areia. Então, o fio preto eu vou utilizar para fazer o X lá atrás, porque ele não aparece tanto no nó. E o fio na cor areia eu vou fazer aqui a volta sobre o X no preto. Depois eu aperto. E eu vou ter aqui, ó, o meu nozinho com a cor de destaque no areia. Essa troca de cor aqui, ela só não vai acontecer na lateral, onde a gente vai ter essa junção aqui das 2 cores no mesmo nó. Completei aqui um lado, agora eu viro de novo a peça. E continuo a fileira para esse lado também. Depois eu vou só repetindo até chegar na altura que eu quero. As próximas fileiras eu posso começar sempre a partir de qualquer ponto, basta eu pegar 2 fios de um nó, 2 fios do outro, cruzar as pontas que vieram fazendo a volta no nó e fazendo a volta com as pontas que vieram do cruzamento desses nós aqui de cima. Ou basta eu ir observando as cores também. Eu vou repetir o mesmo desenho do nozinho que eu tenho aqui em cima, então o que faz a volta aqui desse lado é o preto e desse lado é o areia. Então aqui eu tenho esse fio preto que vai fazer a volta, então com o outro eu faço o X lá atrás. Aqui nesse lado que vai fazer a volta é o areia, então eu pego o preto e faço a volta lá atrás. Depois, na próxima fileira, eu volto a ter 4 fios aqui da mesma cor, mas eu continuo fazendo X com as 2 pontas que fizeram a volta aqui no nó anterior, para eu ir otimizando aqui o gasto desses fios.
Então, em uma fileira, um fio faz o X e na próxima fileira ele vem e faz a volta aqui no meio. Tô quase finalizando aqui as fileiras da minha peça e eu escolhi fazer ela menor aqui de um lado e fui crescendo aqui na diagonal até essa outra ponta. Eu fiz isso porque eu queria aqui, ó, uma bolsa que coubesse esse meu copo, que é o que eu carrego mais, e eu conseguisse também ter um espaço aqui do lado para colocar celular, carteira e outras coisas. Então eu fui aumentando aqui até eu conseguir encaixar meu copo aqui dentro da bolsa. E o lado menor que acabou sendo consequência do que eu precisava para esse lado maior. No total, então, eu tenho aquela primeira fileira que a gente fez, depois eu tenho a segunda, onde a gente uniu aqui na lateral, ó, o meu suporte continua passando por aqui. Depois eu tenho a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª. Então, eu fiz 13 fileiras aqui no total, dando toda a volta ali na peça, e depois eu comecei a aumentar, crescendo assim na diagonal. No outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Para eu fazer esse aumento gradativo, depois que eu cheguei aqui, ó, nas 13 fileiras, eu vou pegar aqui a partir, ó, da lateral, eu tenho aquele nozinho da lateral, que ele vem aqui todo no areia. Tenho depois o nozinho do lado, que vem aqui da 13ª fileira. Toda fileira ímpar, eu vou ter aqui esse nozinho intercalado. Depois, para continuar descendo, ao invés de eu pegar os 4 fios centrais aqui da lateral, eu vou pegar os próximos 4 aqui do lado. Então, eu paro de fazer nozinho aqui na lateral e começo com o próximo do lado. Eu vou deixando esse espaço aqui e continuo a minha fileira a partir desse nó aqui do lado. Completei aqui a volta nessa fileira, depois eu faço a mesma coisa. Vejo qual foi o último nó que eu fiz aqui para esse lado, que vai ter essa parte aqui menor. Vai ser então aquele primeiro nozinho que eu fiz. Eu vou pegar as duas pontas dele, que estão direcionadas aqui para o lado onde eu vou crescer minha peça, mais as próximas duas aqui do lado, e vou começar a minha fileira aqui. Então, a cada fileira eu vou pulando um nozinho ali no canto para ir fazendo essa redução aqui desse lado. Se você quiser fazer todas as fileiras completas e fazer uma bolsa ali normal, terminando todos os lados na mesma altura, é só você seguir fazendo todas as fileiras cheias até chegar na altura que você quiser ou até consumir ali o fio. Terminei de repetir as fileiras aqui da minha bolsa. A minha parte maior ficou com 30 centímetros de altura. Para fazer esse crescimento, então, a partir daquela última fileira, a 13ª que eu tinha feito completa, eu fiz aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fileiras. Nessa última aqui, eu fiz 1, 2, 3 nós para esse lado e mais 3 ali para o lado de trás. Então, essa última fileira ficou aqui com 6 nós alinhados. Esse vai ser aqui o final dessa parte maior. Agora, eu vou tirar a minha peça daqui para finalizar as pontinhas e já criar a alça. E para a alça, eu vou precisar de um fio, que ele vai percorrer aqui, ó, de um lado até o outro, na base aqui de cima da bolsa, só de um lado, então aqui pelo menos 30 centímetros. Mais o tanto que a ponta desse fio aqui desse lado e desse outro lado vai descer para seguir para a alça. Então, depende aí do comprimento que eu quero para essa alça. Agora, deitei minha peça, vou fazer essa finalização aqui, que eu já comecei de um lado, vou fazer agora junto com vocês do outro. Já posso tirar o meu suporte aqui de dentro. E para minha alça, eu vou pegar aqui 2 fios com 1,60 m cada um. Vou utilizar 2 fios para uma alça de um lado e depois mais 2 fios para outra alça. Então, no total, são 4 fios. Eu vou começar a prender os fios aqui da bolsa nesses fios da alça a partir aqui da lateral.
Então, eu pego as duas pontas dos dois fios da alça, deixo aqui o comprimento que eu quero, que fique sobrando para subir ali na alça até cruzar o ombro. Vou deixar aqui sobrando mais ou menos 70 centímetros. E o restante do fio eu vou posicionar aqui na frente da minha peça e vou começar pegando aqui os dois primeiros fios desse primeiro nó, que tá aqui na lateral. Vou deixar assim ele passando por cima dos dois fios da alça e vou fazer uma volta, terminando com a ponta aqui para fora. Então, termino com a ponta para a esquerda, deixo essa volta apertada, bem próximo aqui do nó. Depois, volto com esse fio para a direita, para o outro lado. E agora, eu vou jogar ele fazendo a volta por trás desses dois fios da alça. Aqui eu tô fazendo o nó de laçado, utilizando uma ponta só. Na hora de finalizar a volta, eu insiro a ponta por dentro da volta. E puxo todo o fio aqui pra cima. Então, ele vai terminar aqui, ó, por dentro dessa alcinha. Pra quem já conhece, aqui a gente fez, ó, o desenho do nó de laçado. Agora, eu não vou mais trabalhar com esse fio, só que eu vou jogar ele aqui, ó, junto com os dois fios da alça, para eu poder fazer o próximo nó, repetir a mesma coisa com o próximo fio aqui da peça, abraçando essas três pontas, para eu poder, então, prender essa daqui antes de arrematar. Então, pego o próximo fio aqui da bolsa, faço a mesma coisa, eu jogo aqui por cima, agora desses três fios, os dois da alça e o que eu fiz o primeiro nó, puxo toda a ponta aqui para cima, aperto para deixar essa volta bem próxima aqui do nó da bolsa. Esse nozinho vai ficar um pouquinho maior, já que a gente tem três fios agora por dentro. Depois, esse mesmo fio, faço uma segunda volta, jogando agora por trás. E antes de fechar a volta, retorno com a ponta aqui por cima e por dentro. E aperto, puxando para cima. Deixo esse nó aqui bem apertado. E agora, eu vou jogar essa pontinha aqui do primeiro nó que passou por dentro. Eu deixo ela solta lá atrás. Mantenho as duas da alça aqui na minha mão e pego a ponta do último nó que eu fiz junto aqui. Vou sempre pegando as duas da alça, mais uma do último nó. Pego a próxima ponta que vier aqui da peça. Vou seguindo a ordem aqui dos fios. Agora eu tenho uma ponta preta e faço a mesma coisa. Jogo ela aqui por cima das três pontas. Aperto. E faço a segunda volta, jogando por trás e inserindo aqui por dentro da volta. Fechei mais um nó, solto a ponta que estava aqui por dentro, ó, do nó anterior, mantenho as duas da alça, junto com a última ponta que eu utilizei para fazer o nó, pego o próximo fio aqui da bolsa, repito, faço o nó de laçado aqui abraçando essas três pontas, e vou fazendo isso até chegar na outra lateral. Agora, quando for chegando nessa parte aqui dos três nós da última fileira aqui de um lado, onde eu tenho os três nós alinhados, eu vou seguindo o alinhamento da peça aqui. Então, eu continuo fazendo, só que agora, ao invés de seguir essa diagonal, eu vou puxando os nós para deixar aqui uma linha reta. E aí, conforme eu for fazendo isso, eu vou apertando mais os nós, porque aqui, para eu criar uma linha na diagonal, eu tinha um espaço maior para prender menos fios. Aqui, para criar uma linha na horizontal, eu tenho um espaço menor para prender mais fios, então eu preciso apertar mais para todos eles caberem. Então, isso vale também para quem estiver fazendo a bolsa toda, sem essa inclinação aqui, estiver fazendo ela reta, né, na parte superior. Você vai fazendo o nó mais apertado, vai segurando as duas pontas aqui da alça e vai empurrando para deixar os nós mais juntinhos e caber aqui todos os fios.
Finalizando aqui o último nó com o último fio dessa lateral. Finalizei essa parte de cima, prendendo aqui os fios dos últimos 3 nós que estavam terminando alinhados, fazendo então essa linha aqui mais horizontal. Terminei com os 2 fios da alça aqui dentro e o do nó anterior aqui por dentro também. Depois, se você terminar um lado, você vai fazer a mesma coisa ali do outro lado. Você vai pegar mais 2 fios aqui de 1,60 m, vai posicionar aqui deixando a sobra que você quiser para subir depois para a alça, deixei lá uns 70 centímetros, e vai produzir um nó de laçada aqui com todos os fios. Por último, já fiz aqui o arremate da maioria das pontas, eu deixei aqui só as últimas desse lado, onde eu finalizei, onde eu tenho 3 fios saindo aqui por dentro. E eu deixei esses últimos aqui sem arrematar para eu poder pegar, então, esse fio aqui diferente, que não vem da alça, para eu poder voltar ele aqui, prender e arrematar ele também, e poder prender esse outro fio, que foi o que fez aqui, ó, esse último nó de laçada. Então, eu vou passar por dentro para arrematar esses 2 fios, aqui no lado de dentro, e eu posso passar eles por qualquer espaço aqui, eu só não vou passar ele por dentro dessa última volta, senão eu vou desmanchar o nó. Então, insiro minha agulha aqui por onde eu quero passar. Essa daqui é a agulha Esmirna, toda vez que eu uso alguém pergunta. Puxo o fio para eu prender. E faço a mesma coisa aqui com o segundo fio também. Passei os 2 últimos fios, agora eu finalizo arrematando essas pontas. E aí depois, para quem quiser utilizar a cola, só passar uma colinha para prender. E quem não gostar de cola, é bom passar uma costura aqui. Eu não vou utilizar cola porque depois eu vou vir aqui com forro, vou colocar zíper para poder dar mais estrutura para essa parte aqui de cima da bolsa. Para finalizar a alça, eu pego aqui as 4 pontas, vou fazendo um nozinho aqui meia volta, só para eu poder cortar essa parte aqui final, onde eu tinha colocado a fita, e esse fio não desfiar. E por último, eu peguei um fio de 1,5 m e fiz ali a junção das alças, usando uma sequência de nós duplos, criando então uma alça regulável. Eu já ensinei esse tipo de alça lá no curso da Bolsa Totti e também tem essa aula para todos os membros do clube. Foi uma aula extra lá dentro do módulo do sexto Dory. E eu resolvi fazer a alça assim para eu poder diminuir ela aqui e utilizar no ombro, ou poder aumentar e utilizar ela na transversal. E a nossa peça tá pronta, eu espero que vocês tenham gostado. Eu subi ela aqui um pouquinho mais para poder caber no vídeo. E para quem gosta de mesclar cores, tem uma outra bolsa também, onde eu ensinei, ó, uma estampa que dá para utilizar mais do que 2 cores e a gente faz essa troca de cor na diagonal. Então, na bolsa xadrez, eu ensinei a troca de cor na vertical e horizontal. Nessa daqui, a nossa troca de cor acontece na vertical, a troca de cor comum dentro do macramê. E nessa outra, a troca de cor é na diagonal. A aula dessa bolsa está disponível só dentro do clube, ela é exclusiva dos membros do clube. Então, ao entrar lá dentro, em qualquer plano, você assiste a aula extra dessa bolsa e você vai encontrar ela dentro do mesmo módulo da bolsa xadrez. No clube você aprende várias peças, não só essa, então quem entra dentro do clube nesse mês já pega também a aula do Cocá com o bônus da apostila dele e também ganha o cupom de desconto no cordão agulhado, que foi o que eu utilizei nessa bolsa aqui. Agora, quem quiser aprender só essa bolsa xadrez, não esquece, dia 15 e 16 no site vai ter a oferta relâmpago do curso avulso da bolsa xadrez. Ele inclui o acesso vitalício, a apostila que foi bônus do clube no mês passado e também esse desconto no cordão agulhado. Para quem quiser aproveitar, o link do site está na descrição desse vídeo e até o próximo tutorial.